Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Capitão Magnésio. E hoje eu vou contar mais um caos aí, mais uma ocorrência, uma coisa que houve comigo, né? Um episódio aí de hipertensão que eu tive há pouco mais de 30 anos atrás. Eu morava ainda com os meus pais e de repente eu comecei a perceber que os meus batimentos estavam um pouco acelerados, né? Naquela época não tinha esses aparelhinhos, né, de medir pressão, desses que coloca no pulso. Hoje em dia eu tenho. Mas eu colocando a mão no peito assim, ou no pulso, eu percebia que meus batimentos estavam ligeiramente acelerados, né? E aí eu peguei, tinha plano de saúde, fui no médico, né? E o médico pediu alguns exames de sangue e só com um aparelhinho de medir pressão, ele já falou para mim, falou, a tua pressão tá desregulada, sua pressão acho que na época devia estar uns 15/10, alguma coisa assim. Hoje em dia, se eu tiver com a pressão 15/10, eu já sinto, assim, tá começando a me dar dor de cabeça, né? Naquela época, eu acho que era mais jovem, eu não estava sentindo nada, né? E aí ele passou um remédio para mim, ele pediu para fazer exame de sangue, mas falou assim, ó, só para ver se tem mais alguma coisa, né? Eu lembro que não houve nada. E o remédio era propanolol. Eu sei que o propanolol, ele, assim, como você está com os batimentos acelerados, realmente ele dá uma atenuada, ele abaixa os batimentos, né? E o que aconteceu? Meu pai, nessa época, a vida toda nunca teve problema de pressão alta, tá? Mas quando ele ficou idoso, ele tomava 2 remédios para pressão. Se não me engano, um deles era o propanolol e o outro era captopril, me lembro até hoje. Ele tomava esses 2, mas eu acredito que o problema dele de pressão foi o mesmo que me causou essa aceleração dos batimentos, né? E eu vou contar aqui para vocês. Aproveita para se inscrever no canal, tá? O canal do Capitão Magnésio está com poucos inscritos. E compartilha, dá o like, aperta o sininho, faz comentário, tá bom? É isso aí. Aí o que acontecia? Eu via meu pai, chegava em casa já na hora do almoço, e chegava para minha mãe e brigava com ela. Falava assim, poxa, a comida está sem sal. Você não põe sal na comida? E falava para minha mãe colocar mais sal na comida. Mas eu sabia que a comida já estava salgada, né? E eu cheguei a falar com meu pai, o senhor está errado. O senhor está com pressão alta por conta do sal. Você está comendo muito sal e ainda toma 2 remédios para pressão. O senhor está errado. Só que eu falava com ele e ele não aceitava o que eu falava. E naquela época eu também não tenho conhecimento, né, que eu tenho hoje. Não tenho muito conhecimento, mas hoje em dia eu tenho um pouquinho mais de conhecimento do que naquela época, do que há 30 anos atrás. E aí, eu acho que eu não me recordo direito, cheguei acho que a tomar um propanolol no começo, até tomei do meu pai mesmo, não foi nem comprar. Mas aí aconteceu uma coisa que eu não... muito estranha, né? Eu estava andando na rua, aqui mesmo na Praia Grande, e eu olhei para o lado e de repente eu vi alguma coisa aqui no meu ombro, uma coisa branca, né? E a princípio eu falei, deve ser uma sujeira, encostei em algum lugar, não percebi, né? Aí passou um tempo, eu olhei para o outro lado e eu percebi que tinha alguma coisa branca também no meu ombro esquerdo.
do outro lado. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, caramba, não é possível que eu tenha encostado os dois lados e sujado, né? Fiquei... Aí, depois de um tempo, eu peguei e falei, ó, vou ser obrigado a testar isso. Eu passei o dedo naquele pozinho branco e coloquei na língua, assim. E, infelizmente, a minha suspeita estava certa. Aquilo, na verdade, era sal, tá? A época era verão, estava suando, né? E o excesso de sal sai no suor, né? Então já tinha suado, eu tinha secado e era sal. E aí eu lembro também que chegou uma época que minha mãe, para fazer o que meu pai pedia, a comida que ela fazia chegava a ficar intragável, não conseguia comer de tanto sal. E hoje em dia eu entendo por que isso aconteceu. Porque o idoso, muitos idosos, eles perdem a capacidade da papila gustativa, né? A sua capacidade ali de sentir o gosto das coisas, tanto do doce, do que é salgado, né? E aí isso obriga eles a colocar mais sal e mais açúcar nos alimentos, né? Naquela época eu não sabia disso, então eu nem sei se eu falando isso para ele se ele ia aceitar. Mas de qualquer forma, eu tive, né, hipertensão por excesso de sal, né? E bastou simplesmente diminuir o sal para minha pressão normalizar. E eu acredito que hoje em dia deve ter muita gente também nessa mesma situação. Eu vejo lá onde eu trabalho colegas que eu faço café onde eu trabalho e tem tem um colega que é idoso e que ele coloca açúcar e o café já é doce e ele ainda coloca açúcar para ficar mais doce. Por quê? Porque as papilas gustativas dele já não estão funcionando tão bem e ele precisa colocar mais açúcar para poder sentir o gosto doce. Provavelmente ele deve colocar mais sal na comida para sentir o gosto do sal. Só que é tal negócio, né? Se você, por um lado, são duas doenças que você vai pegar ali, diabetes, meu pai nunca teve, não teve, né? Eu não lembro dele, pelo menos na parte de açúcar, assim, só me lembro do sal, né? Além de ele pedir para minha mãe colocar mais sal na comida, ele pegava o prato de comida, ainda ia no saleiro, pegava sal e colocava mais sal em cima. E depois tomava 2 remédios para pressão. Então, pessoal, é isso. É tipo aquilo que você come é que vai fazer bem ou vai fazer mal para você. E, como eu sempre falo, saúde não cai do céu. Você é que faz a sua saúde através dos seus atos, né? Através daquilo que você come, da sua atitude com o seu corpo. Tá bom, gente? Vamos se cuidar, vamos melhorar a nossa saúde. Um abraço a todos e até breve.